Você é psicólogo, terapeuta, hipnoterapeuta, trabalha com saúde mental? Bem-vindo ao seu canal. Meu nome é Tony Carsan, embora vocês vão ver alguns vídeos aqui, né? Você vai ver alguns vídeos rodando aqui no canal falando sobre venda, marketing digital, empreendedorismo. Esse agora é um canal exclusivo. Se você está chegando aqui hoje, é um canal exclusivo para a gente estar falando sobre o massoterapeuta, o terapeuta, o psicólogo, pessoas que estão cuidando da mente de outras pessoas através de técnicas, através de conhecimentos que cada dia mais é necessário nesse mundo de meu Deus. Enfim, cada dia mais se vê um apelo das pessoas por essa busca sobre como entender como funciona a mente, como encontrar paz, tranquilidade, encontrar corpo, mente e espírito. E nós, profissionais, eu digo nós porque eu também tenho uma formação em terapia com o San Jolen, então, formação em PNL, né? Então, é algo que eu entendo, é algo que eu tô no dia a dia. E antes de começar a viver esse mundo de terapeutas, esse mundo de psicólogos, hoje eu não atendo, tá? Mas eu uso para o meu próprio reconhecimento, para que eu consiga entender melhor como estão minhas emoções, entender melhor como está o fluxo de informação dentro da minha mente, silenciá-la quando necessário. Ou seja, para eu ter um controle sobre o meu corpo, sobre a minha mente. Porque o fato de a gente trabalhar no digital, isso muitas vezes acelera muito os nossos pensamentos, porque toda hora é uma ferramenta nova, toda hora é uma situação nova. Então isso exige que a gente esteja cada dia mais inteiro dentro do processo. E eu fui procurar aprender, entender como funciona a terapia. E eu tinha lido alguns livros, né, como tem alguns aqui atrás, sobre PNL, sobre técnicas de neurociência. Isso começou a fazer com que eu me apaixonasse pelo tema. Então eu resolvi, de fato, unir as duas coisas. Unir a minha paixão por conhecimento sobre a mente, entender como funciona a questão do subconsciente, consciente, e também entender a parte de marketing. Então, ao casar essas duas coisas, eu vi uma oportunidade. Eu vi uma oportunidade de ajudar você, que é um profissional da área de saúde e que está buscando saúde mental e que está buscando colocar o teu negócio na internet. Você que busca vender suas sessões online, você que busca criar um infoproduto, ou seja, um produto de informação, seja um produto para rodar no perpétuo, com um preço um pouco mais baixo, seja um produto um pouco mais robusto, no sentido de uma mentoria. Então eu posso te ajudar nesse processo. Uma coisa que eu tenho vivido, né, junto com a comunidade aqui, com as pessoas que vivem desse mundo de terapia, é que se investe muito em conhecimento, se investe muito em técnica. Só que, como a maioria dos profissionais que trabalham com diversas áreas no Brasil, nós não fomos treinados a vender. Nós não fomos treinados a cultivar a ideia de que se eu tenho um produto e ele soluciona diversos problemas de muitas pessoas, eu tenho que vender. Porque eu invisto. Antes de você vender algo a alguém, você teve que comprar. Você teve que investir tempo, você teve que investir viagens, você teve que investir o próprio dinheiro em treinamentos que não são financeiramente baratos, mas em consequência do valor que ele agrega, isso não dá nem para medir aqui, né? Só que o que acontece? Muitas vezes a gente pensa em ajudar o próximo. Só que a gente quer ajudar o próximo de forma gratuita. E isso é louvável. Porém, isso não paga o retorno sobre o investimento. Tudo que a gente investe é um negócio. Tudo que a gente coloca dinheiro é um negócio. Então, se você pagou um curso, se você pagou
uma mentoria, se você pagou o que quer que seja que agregou ao teu serviço, que você vai conseguir trazer um resultado mais rápido e mais efetivo para aquele cliente, isso significa que você tem um cuidado com você. Você tem um cuidado em investir em si próprio. Em si próprio, né? Eu falei si próprio, dá no mesmo, mas enfim, você investe em si e você pode, de fato, agregar isso na vida de outra pessoa. E para isso você precisa vender o teu processo, vender o teu processo. Como é que a gente vende o processo? A gente descobre um problema, descobre um grupo de pessoas, né? A priori, descobre um problema, descobre uma pessoa com aquele problema. A gente vai e sana aquele problema. Ou seja, dali a gente descobriu o quê? A gente sabe que o ser humano ele é muito parecido. Então, determinados problemas são muito parecidos com uma pessoa que tem um determinado problema é muito parecida com outro grupo de pessoas que tem esse mesmo problema. Logo, a gente ajudou uma pessoa e agora a gente sabe que a gente pode ajudar um grupo de pessoas. Então, logo que eu descubro um grupo de pessoas que tem determinado problema e conseguir fazer com que aquela uma pessoa lá do início tivesse passado pelo meu processo e ter saído daquele determinado problema, isso significa o quê? Que agora eu tenho um meio. Então, eu tenho um problema, um grupo de pessoas com determinado problema, tenho um método que vai ser a ponte entre a pessoa entrar com um problema, chegar até a mim com um problema, por exemplo, passar pelo meu processo e sair sem o problema. Ou com o problema amenizado, ou no mínimo com um caminho, uma direção para que aquele problema seja sanado. Logo, se você consegue identificar isso, você só precisa agora se preocupar com uma coisa: com criar o seu método. Com a parte que você vai identificar oportunidades, porque problemas são oportunidades, e você vai se colocar na situação de resolver, de transformar aquele problema da pessoa em uma qualidade, transformar aquele problema dela, porque assim, o problema às vezes ainda vai continuar, né? Mas a visão da pessoa, a pessoa vai vai se tornar mais forte que o problema. E isso faz com que seu trabalho seja valorizado. E quão forte isso é, quão fantástico isso é, que a gente entra num fluxo de informação, a gente entra num fluxo de toda hora ter uma ideia, de toda hora, quero vender isso, pô, bateu uma ótima ideia aqui, eu quero escrever isso. Só que você não tinha como dar vazão para isso. Você não entendia como você poderia colocar isso no mercado. E é para isso que o marketing existe. Marketing e vendas existe justamente para transformar nossas ideias em ROI, retorno sobre o investimento. E isso faz com que a gente cada dia mais entenda que eu posso ajudar pessoas, mas eu posso me ajudar também. Porque a altura de que eu vendo um produto, às vezes as pessoas estão ávidas, elas estão com dinheiro, elas estão esperando alguém que traga uma solução para aquele problema dela. E muitas vezes você está aí se escondendo, está com medo de levar seu produto para aquela pessoa. Porque travas, complexos mentais ligados à venda, ligados à rejeição, uma série de coisas que a gente vai quebrando com o tempo. E o que acontece com esse caminhar? Todo mundo ganha. Porque você vende seu produto, você começa a ter uma vida ali financeira saudável, porque você investiu dinheiro naquilo que você tinha lá, que você tem como propósito de vida, e você começa agora a viver esse propósito. Eu acho que não tem uma das coisas piores do que você investir tanto num propósito, mas está vivendo outro trabalho, está fazendo outra função, e está tirando ali 1 a 2 horas, quiçá, quando sobra esse tempo para viver do teu sonho, viver do teu propósito.
E agora você tem um ambiente. Você tem um ambiente onde você vai conseguir dar vazão ao teu negócio. E é aqui, nesse canal, que é a tua nova casa, onde você vai encontrar só arquivos, só conteúdo para marketing e vendas para terapeutas, para pessoas ligadas à saúde mental. Então, entra aqui comigo, cola comigo, dá o like, deixa aqui suas perguntas, quais são as dúvidas que você tem, e você vai conseguir, de fato, entrar no caminho de prosperidade através da tua arte. Forte abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Te espero, hein? Me acompanha aqui no dia a dia.